Então, babies, voltamos para a última parte da nossa aula sobre sistemas de transporte. Queria falar uma coisinha com vocês. Eu não fiz uma aula voltada para Brasil, tá? Eu dei uma caracterizada geral nos sistemas de transporte e na aula ao vivo eu vou e caio para os exemplos mais específicos, tá? Só para vocês, exemplos específicos, estou falando do caso brasileiro, tá? Vocês ficarem cientes que a gente vai abordar de uma maneira mais específica, assim, a nossa situação, tá? Então, vamos lá para o transporte aéreo. Das aerovias, quase que eu não saio. Aeroviário. O transporte aéreo é uma modalidade de transporte realizado pelo ar, através de veículos como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos, dentre outros. Esse tipo de transporte é utilizado para transportar cargas e pessoas, sendo considerado um dos transportes mais seguros do mundo. Pois é. Eu sempre achei isso esquisitíssimo, mas acreditem, entendeu? Porque é verdade. Mas não sei como a coisa que voa, né? Não sei como, mas é. Então, seu uso foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial e atualmente é um dos transportes mais utilizados do mundo. Vou ser um pouco mais específica em relação a essa questão da Segunda Guerra Mundial, vou falar que a difusão mesmo do transporte aéreo ocorreu com os aviões a partir da terceira revolução técnico-científico-informacional, tá? Famosa, né? Que por meio da tecnologia, né, acabou popularizando, divulgando assim, o acesso ao transporte aéreo ficou muito mais fácil. Obviamente que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais, não dá para a gente comparar a situação na década de 70, 80 com a que a gente vive hoje em dia. Mas o marco da terceira revolução industrial foi lá, é por isso que eu ressalto ela, tá? Então, vamos destacar as vantagens desse transporte, que tem uma capacidade bem interessante de se deslocando pelo ar, principalmente por meio do avião, a percorrer espaços muito longos num tempo muito curto, promovendo o que alguns geógrafos chamam de compressão do espaço-tempo, encurtamento das distâncias. Não é que as distâncias ficaram menores, é que agora a gente consegue percorrer distâncias muito grandes em tempos bem reduzidos, tá? É muito fácil para a gente, acho que eu já comentei em sala, fazer um bate-volta em São Paulo. São Paulo não é aqui do lado. Se a gente for de carro, a gente vai gastar umas 8 horas. Mas de avião, em meia hora a gente está em São Paulo. Dá para o cara ir, fazer uma reunião e voltar, ir para BH, ele pode ir para 3 estados no mesmo dia e no final da noite ainda jantar em casa, tá? Vamos lá, as vantagens. É um transporte rápido para transportar passageiros a médias e grandes distâncias. Não é muito barato para mudar de um bairro para o outro, tá? Mas, dependendo do poder aquisitivo, a gente sabe que repórteres fazem isso. O Ricardo Boechat, que infelizmente acabou morrendo num acidente aéreo, ele estava se deslocando de helicóptero, tá? Então, existem pessoas que, para cortar o trânsito e pela necessidade de um deslocamento rápido, elas acabam se utilizando desse transporte, mas de qualquer maneira não é uma distância curta, pelo menos média distância, porque ele mudou de cidade. Foi dentro de São Paulo, mas ele mudou de cidade. Acho que ele estava indo para Campinas. Mas, bem, vamos lá. É um dos transportes mais seguros e cômodos, reforçando a questão da segurança. Eu costumo fazer uma comparação do transporte aéreo com o que a gente fala sobre a questão da degradação ambiental com as usinas nucleares. Porque eu sempre falo que elas são extremamente seguras e pouco poluentes. Os alunos falam assim, mas Mirelle, como assim? É isso, gente. Quando acontece um acidente nuclear, a coisa fica feia e séria durante um bom tempo. Muitas vezes aquela área ela não tem nem possibilidade de ser habitada por um raio bem extenso, de alguns quilômetros.
O transporte aéreo, ele é seguro. O problema é que quando acontece um acidente, pela questão da altura, né, a chance das pessoas sobreviverem é pequena. A gente pode usar esse exemplo do Boechat, que eu destaquei para vocês, aquele avião da Chapecoense, também um exemplo tristíssimo, né? Mas ainda assim, houve sobreviventes, mas a gente sabe que a maior parte morreu logo na queda. Então, realmente é seguro, mas quando acontece um acidente, a coisa fica preta. Bom, ele é muito interessante para mercadorias de alto valor agregado e altamente perecíveis. Por quê? Alto valor agregado porque a chance de ter um roubo de carga, então você vai transportar diamante, muito dinheiro, barra de ouro, ele é um transporte bem seguro, tá? E ao mesmo tempo, se você está transportando uma carga que estraga muito rápido, ele também vai conseguir dar conta do recado para poder deslocar essa carga rápido e evitar que ela estrague antes de chegar ao destino. A questão é que tem que ver o quanto vale a pena transportar uma carga alimentar, por exemplo, num avião, levando em consideração que a capacidade de carga não é muito grande e que o custo é alto. Então, isso vai reverter no custo final do produto, dependendo do produto, não vale a pena transportar. É por isso que, se a gente for em alguns lugares do mundo, por exemplo, para comer frutas que a gente come aqui a preços muito baixos, a gente vê que o preço lá é muito, muito, muito alto. Por quê? Porque são frutas que não, por exemplo, não dão na Europa e que, ao mesmo tempo, para deslocar, aumenta muito o custo e que, se for num transporte lento, até chegar lá já chega podre. Então, é por isso que o custo de determinadas frutas em outros países, que para a gente é muito barato aqui, lá vai ser uma fortuna, tá? Bom, em relação às desvantagens, a gente pode destacar a elevada poluição atmosférica, tá? Devido à emissão de dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, poluição sonora nas áreas circundantes dos aeroportos, então a gente já tem uma poluição atmosférica e uma poluição sonora, tanto que as pessoas que trabalham em aeroporto, principalmente na área da movimentação dos aviões, elas usam um protetor auricular. É um forte consumidor de espaço em relação à questão dos aeroportos, né? Um avião não é um meio de transporte pequenininho. O aeroporto, muito menos, ainda mais para aguentar, para ter uma capacidade considerável e atender um número interessante de pessoas, principalmente se a gente está falando de cidades globais, que tem um grande fluxo de pessoas do mundo inteiro. E a gente pode destacar também que ele consome muito combustível, né? Não é à toa que ele polui tanto a atmosfera, e que, além do custo do aeroporto ele ser elevado, a manutenção também precisa ser constante, tanto dos aviões quanto dos aeroportos, porque se a manutenção não for feita adequadamente, a chance de ter um acidente fatal que vai matar centenas de pessoas de uma vez só é grande, tá? Tem uma forte dependência das condições climáticas, não dá para viajar de avião em qualquer condição climática. Na verdade, é óbvio que, no final das contas, as condições climáticas elas interferem de maneira considerável na maior parte dos transportes. Mas, com certeza, por exemplo, o ferroviário é bem menos sugestionável a uma ventania ou uma chuva intensa do que o transporte aéreo, tá? Dependendo da situação, da nebulosidade e tudo mais, nem é possível viajar, decolar. Uma outra coisa importante é que ele tem uma reduzida capacidade de carga. Se a gente for comparar em relação ao gasto, ao custo de implantação, e em relação ao consumo de combustível, comparando com o transporte marítimo e com o ferroviário. Então, consequentemente, isso vai encarecer o preço da viagem, do deslocamento ou da pessoa ou do produto, tá? Mas, como vocês puderam ver agora, tem as suas vantagens e elas não podem ser desmerecidas de forma alguma. Bom, se a gente vai falar do transporte dutoviário, é um transporte feito por dutos, tá? Duto mesmo, duto, tipo um cano. E ele é realizado por meio das dutovias, né?
que são tubulações, e nota que o termo duto significa tubos e corresponde ao local de transportar óleos, gases, produtos químicos, às vezes produtos agrícolas, através da gravidade ou da pressão. Então, a gente pode, primeiro, classificar esse transporte dutoviário de acordo com a localização. Se ele estiver embaixo da terra, ele é subterrâneo. Se ele estiver visível, ele é aparente. Se ele estiver suspenso no ar, ele é aéreo. E se ele estiver submerso na água, ele é submarino. Você fala assim, como assim, Mirelle? Gente, tem muitos cabos de fibra ótica que eles são submarinos, tá? E também em plataforma de petróleo e tudo mais. A gente também pode classificar de acordo com a substância que ele transporta. Se transporta gás, é um gasoduto. Se transporta óleo, é um oleoduto. E a gente pode falar de combustível, de gasolina, de álcool, etc, etc. Sendo que vale muito mais a pena transportar o petróleo do que efetivamente a gasolina, tá? Pode ser um mineroduto, que transporta minério, tá? Um carboduto, que é o que vai transportar o carvão mineral, que não é fácil de ser transportado, vocês devem lembrar, que eu também já comentei isso com vocês, e os polidutos, que transportam variados produtos, tipo água, cerveja, vinho. A questão é que o duto, ele não consegue o mesmo duto ser aproveitado para produtos muito diferentes. Por exemplo, não dá para transportar cerveja num duto que transportou querosene, né? Porque vai misturar, vai dar ruim na hora de beber. Então, isso acaba sendo uma limitação do transporte dutoviário. Mas em relação às vantagens, a gente pode destacar o fato dele diminuir o tráfico de substâncias perigosas e inflamáveis, principalmente se essas substâncias elas estão passando por baixo da terra ou embaixo d'água, enfim. Ele é muito seguro, ele tem uma alta capacidade de carga por longas distâncias, tá? Mas, por outro lado, vocês vão ver daqui a pouco comigo que a velocidade do deslocamento é baixinha. Não precisa de embalagem para produto, porque o produto ele se desloca basicamente apenas ele, né? Não precisa de um saco, de nada. O duto é o próprio invólucro que vai levar de um lugar para o outro. Ele pode funcionar 24 horas por dia, né? Porque o duto não para, por mais que as pessoas não estejam mais lá, o duto ele continua deslocando o produto. Ele reduz a possibilidade de roubo e furto, principalmente de minérios, e a gente vê que tem um baixo custo operacional em relação ao gasto de energia e transporte, né? Porque o próprio duto, por uma diferença, como vocês viram, de pressão ou de gravidade, ele já vai fazer o papel do deslocamento. E, por fim, é fácil de implementar, é só você botar um duto, tá? Mas se a gente vai falar de desvantagem, a gente ressalta, como eu acabei de falar para vocês, o fato de ser um transporte lento e pouco flexível. Ele não é indicado para volumes pequenos e curtas distâncias, não vale a pena, tá? Então, a gente está falando de papo de tonelada. O número de mercadorias ele é limitado em relação ao que pode ser transportado pelo duto e também a variedade de mercadoria que pode ser transportada em um duto. Tem que ter alguma similaridade, porque para não misturar coisas que não podem ser misturadas ou então para não acabar contaminando outras. E a gente pode destacar também um problema que é a questão da perda de parte da produção, se você tem um problema no duto, uma rachadura, um furo, que seja. E outra é a possibilidade de desastres ambientais. Imagina se você tem um duto numa plataforma de petróleo, numa área de extração de petróleo, e esse duto racha. Ponto, né? Você tem uma senhora contaminação aí, uma mancha negra bem assustadora na água. Beleza? Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui os transportes, as características deles. E como eu disse para vocês, na nossa aula ao vivo, eu vou tirar as dúvidas de vocês e também vou aproveitar para falar um pouquinho mais da situação brasileira em relação ao sistema de transporte. Tá certo? Então é isso. Um beijo.
Se cuidem, tá? Saudades.